A lei do sacrifício. Um líder precisa abrir mão para progredir. Por que um indivíduo se apresenta para liderar outras pessoas? As respostas variam de pessoa para pessoa. Alguns fazem isso para sobreviver, outros para ganhar dinheiro. Muitos querem construir uma empresa ou uma organização. Outros o fazem porque querem mudar o mundo. Essa foi a razão de Martin Luther King Jr. A capacidade de liderança de Martin Luther King começou a aparecer quando ele estava na faculdade. Sempre fora bom aluno. No curso secundário, pulou a última série. E quando fez um exame de admissão à universidade, ainda no secundário, suas notas foram tão altas que ele decidiu pular o último ano e ingressar no Morehouse College em Atlanta. Ele recebeu sua licença para o ministério aos 18 anos de idade. Foi ordenado e recebeu seu bacharelado em sociologia aos 19 anos. Martin Luther King continuou seus estudos no Crozer Seminary, na Pensilvânia. Quando estava lá, duas coisas relevantes aconteceram. Ele ouviu uma mensagem sobre a vida e os ensinamentos de Mahatma Gandhi, que o marcou para sempre e o levou a estudar seriamente o líder indiano. Ele também se revelou um líder entre os colegas e foi eleito presidente da turma de veteranos. Depois, foi fazer o doutorado na Universidade de Boston. Foi também nessa época que ele se casou com Coretta Scott. Em 1954, Martin Luther King aceitou seu primeiro cargo de pastor em Montgomery, Alabama, na Igreja Batista da Avenida Dexter, e passou a levar uma vida familiar quando o primeiro filho nasceu em novembro do ano seguinte. Mas essa paz não durou muito. Menos de um mês depois, Rosa Parks se recusou a dar seu lugar em um ônibus a um passageiro branco e foi presa. Líderes afro-americanos locais organizaram um boicote de um dia ao sistema de transporte para protestar contra a prisão e a política de segregação da cidade. Com o sucesso do movimento, eles decidiram criar a Associação de Melhoramento de Montgomery para dar continuidade ao boicote. Já reconhecido como líder da comunidade, Martin Luther King foi eleito presidente da nova organização por unanimidade. Ao longo do ano seguinte, esteve à frente dos líderes da comunidade afro-americana em um boicote com o objetivo de mudar o sistema. A Associação de Melhoramentos de Montgomery negociou com os líderes da cidade e cobrou tratamento educado a afro-americanos por motoristas de ônibus, política de assentos livres para os passageiros que chegassem primeiro e contratação de motoristas de ônibus afro-americanos. Enquanto o boicote esteve de pé, os líderes da comunidade organizaram transporte solidário por carro, levantaram fundos para sustentar o movimento, organizaram e mobilizaram a comunidade com sermões e coordenaram ações legais com a Associação Nacional para o Favorecimento da Raça Negra. Finalmente, em novembro de 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as leis que permitiam assentos segregados nos ônibus. Martin Luther King e os outros líderes tinham vencido. Seu mundo estava começando a mudar. O boicote aos ônibus em Montgomery foi um grande passo no movimento americano pelos direitos civis, e é fácil ver o que se conseguia como resultado dele. Mas Martin Luther King também começou a pagar um custo pessoal por isso. Pouco depois do início do boicote, foi preso por uma pequena violação de trânsito. Uma bomba foi jogada em sua varanda, e foi indiciado sob a acusação de participar de uma conspiração para bloquear e impedir o funcionamento de negócios sem causa justa ou legal. Martin Luther King estava se revelando um líder, mas pagava um alto preço por isso. E o preço continuava a aumentar. Toda vez que Martin Luther King ascendia e avançava na liderança da causa dos direitos civis, maior era o preço que pagava. Em My Life with Martin Luther King Jr., Minha Vida com Martin Luther King Jr., sua esposa, Coretta Scott King, conta que o telefone tocava dia e noite numa enxurrada de palavrões, e que muitas vezes o telefonema terminava com uma ameaça de morte caso não saísse da cidade. Mas apesar de todo o perigo, do caos em sua vida pessoal, Coretta sentia-se inspirada, quase eufórica. Martin Luther King fez grandes coisas como líder. Ele se reuniu com presidentes, fez discursos estimulantes, considerados alguns dos mais impressionantes exemplos de oratória da história americana. Liderou 250 mil pessoas em uma passeata em Washington. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E produziu mudanças em seu país. Mas a lei do sacrifício determina que quanto maior o líder, mais ele precisa abrir mão. Nesse mesmo período, Martin Luther King foi preso muitas vezes. Foi apedrejado, esfaqueado, fisicamente agredido.
lançaram uma bomba em sua casa, mas sua visão e sua influência continuou a aumentar. No final, ele sacrificou tudo o que tinha, mas tudo de que ele abriu mão foi de forma intencional. Ele pagou o preço máximo do sacrifício. O impacto de Martin Luther King foi profundo. Ele influenciou milhões de pessoas a se erguerem em paz contra um sistema e uma sociedade que lutava para excluí-las. Os Estados Unidos mudaram para melhor por causa de sua liderança. Há um equívoco comum entre as pessoas que não são líderes de que a liderança diz respeito à posição, às mordomias e ao poder que acompanham a ascensão em uma organização. Hoje, muitas pessoas querem galgar postos em uma empresa porque acham que liberdade, poder e riqueza são os prêmios que esperam por elas no alto. A vida de um líder pode parecer glamurosa para as pessoas de fora, mas a realidade é que a liderança exige sacrifício. O líder precisa abrir mão para continuar. Recentemente, cada vez mais vejo líderes que usaram e abusaram de suas organizações em benefício próprio, e os escândalos empresariais resultantes são fruto dessa ganância e desse egoísmo. O cerne da boa liderança é o sacrifício. Se você quer se tornar o melhor líder possível, precisa estar disposto a fazer sacrifícios para que possa liderar bem. Você precisa saber que não há sucesso sem sacrifício. Todos que conseguiram algum sucesso na vida fizeram sacrifícios para isso. Muitos trabalhadores investiram 4 anos ou mais e pagaram milhares de dólares para frequentar faculdades e conseguir as ferramentas de que precisavam antes de iniciar uma carreira. Atletas sacrificam incontáveis horas em ginásios e campos de treinamento se preparando para ter um desempenho de alto nível. Pais abrem mão de boa parte de seu tempo livre e sacrificam seus recursos para criar bem seus filhos. Para tudo que você perde, ganha algo. E para tudo que você ganha, perde algo. É o que nos diz o filósofo e poeta Ralph Waldo Emerson. A vida é uma série de trocas, uma coisa pela outra. Os líderes precisam abrir mão para continuar. Isso é verdade para todo líder, não importa a sua profissão. Fale com líderes e descobrirá que eles fizeram repetidos sacrifícios. Líderes eficazes sacrificam muito do que é bom para se dedicar ao que é melhor. É assim que a lei do sacrifício funciona. Você precisa saber que os líderes abrem mão das coisas com mais frequência do que os outros. O cerne da liderança é colocar os outros acima de si mesmo. É fazer o que é melhor para a equipe. Por isso acredito que os líderes têm de abrir mão de seus direitos. Como diz o especialista em liderança, reverendo Gerald Brooks, quando você se torna líder, perde o direito de pensar em si mesmo. À medida que você conquista mais liderança, as responsabilidades aumentam e os direitos diminuem. Esse é o custo da liderança. Quando você não tem responsabilidades, pode fazer o que quiser. Assim que você assume responsabilidade, começa a experimentar limitações ao que pode fazer. Quanto mais responsabilidade você aceita, menos opções tem. Robert Palmer, presidente do Conselho e presidente executivo da Digital, líder no fornecimento de soluções de computação de alto desempenho baseadas em web, disse em uma entrevista que em seu modelo administrativo há pouco espaço para manobra. Se um funcionário quer um cargo administrativo, tende a aceitar a responsabilidade e a cobrança que estão embutidas nele. Ele está mencionando o custo da liderança. Líderes precisam estar dispostos a abrir mão das coisas com mais frequência do que as pessoas que eles lideram. A natureza do sacrifício é diferente para cada pessoa. Todos que lideram abrem mão de oportunidades. Algumas pessoas têm de abrir mão de passatempos que apreciam. Muitos abrem mão de aspectos de sua vida pessoal. Alguns, como Martin Luther King, abrem mão da própria vida. As circunstâncias variam de pessoa para pessoa, mas o princípio é o mesmo. Liderança quer dizer sacrifício. Você precisa saber que tem que abrir mão das coisas para continuar no alto. A maioria das pessoas está disposta a reconhecer que para fazer progressos são necessários sacrifícios no início de uma carreira de liderança. Elas irão seguir um rumo indesejado para fazer seu nome. Vão transferir sua família para uma cidade menos desejada, para que possam aceitar um cargo melhor. Aceitarão uma redução de pagamento em troca de maiores oportunidades de progresso. O problema para os líderes é quando eles acham que conquistaram o direito de parar de se sacrificar. Mas na liderança, o sacrifício é um processo contínuo, não um pagamento único. Se os líderes precisam abrir mão para subir,
precisam abrir mão de mais ainda para continuar no alto. Você já reparou que não é muito comum equipes esportivas ganharem campeonatos consecutivos? O motivo é simples. Se um líder consegue ganhar um campeonato com seu time, ele muitas vezes supõe que pode duplicar o resultado no ano seguinte fazendo as mesmas coisas. Ele reluta em fazer sacrifícios adicionais antes da temporada para se preparar para o que muitas vezes é um desafio maior. Mas o sucesso de hoje é a maior ameaça ao sucesso de amanhã. E aquilo que leva um time ao alto não é o mesmo que o mantém lá. A única forma de continuar no alto é abrir mão de ainda mais coisas. Sucesso na liderança demanda mudanças constantes, melhorias constantes e sacrifício contínuo. Quando penso em minha carreira, reconheço que sempre houve um custo embutido para seguir em frente. Financeiramente, isso foi verdade em todas as mudanças de carreira, com exceção de uma. Quando aceitei meu primeiro emprego, nossa renda familiar diminuiu, porque meu emprego pagava menos do que o da minha esposa. Margaret era professora e teve de abrir mão do seu trabalho para que nos mudássemos em função de meu novo emprego. Anos depois, quando aceitei o cargo de diretor na sede em Marion, Indiana, mais uma vez tive uma redução de renda. Em 1981, troquei o emprego na sede por minha terceira posição de pastor, que aceitei sem sequer saber qual seria o salário, e era mais baixo. Os membros da diretoria disseram que ficaram surpresos por eu aceitar trabalhar para eles sem saber o quanto pagariam, mas eu apenas comentei que se eu fizesse o trabalho direito, acreditava que o salário cuidaria de si mesmo. E em 1995, quando finalmente deixei a liderança da igreja após uma carreira de 26 anos para ensinar e para fortalecer as pessoas em tempo integral, abri mão inteiramente de um salário. Por que fiz isso? Porque sabia que isso permitiria que eu tivesse maior influência e alcançasse uma visão maior. Sempre que o passo a ser dado é certo, o líder não deve hesitar em fazer um sacrifício. Você precisa saber que quanto mais alto o cargo de liderança, maior o sacrifício. Você já participou de um leilão? É uma experiência empolgante. Um item é posto em oferta e todos na sala ficam empolgados. Quando os lances começam, muitas pessoas se apresentam para participar. Mas, à medida que o preço aumenta, o que acontece? Há cada vez menos pessoas dando lances. Quando o preço é baixo, todos fazem ofertas. No final, apenas uma pessoa está disposta a pagar o preço do item. O mesmo acontece em liderança. Quanto mais alto você vai, mais isso lhe custará. E não importa que espécie de carreira de liderança você escolha, você vai ter de fazer sacrifícios. Vai ter de abrir mão para subir. Qual é o cargo mais alto a que uma pessoa pode chegar em liderança? Nos Estados Unidos, é a presidência. Algumas pessoas dizem que o presidente é o líder mais poderoso do mundo. Mais que qualquer outra pessoa, suas palavras e seus atos têm um impacto, não apenas nas pessoas do seu país, mas também nas de todo o planeta. Pense no que as pessoas têm de abrir mão para chegar ao cargo de presidente. Primeiro, precisam aprender a liderar. Depois, têm de apresentar muito serviço, normalmente anos ou mesmo décadas em posições de liderança inferiores. Alguns seguiram toda uma carreira nas Forças Armadas antes de buscar um cargo eletivo. Depois que cumpriram com sua obrigação, decidiram concorrer à presidência e todos os aspectos de sua vida anterior são colocados no microscópio. Nada é deixado de fora. É o fim de sua privacidade. Quando são eleitos presidentes, o tempo já não lhes pertence. Toda afirmação que fazem é colocada sob escrutínio. Toda decisão que tomam é questionada. A família sofre pressões terríveis e, normalmente, o presidente precisa tomar decisões que representam vida ou morte para os outros. Mesmo após deixar o cargo, passam o resto de sua vida na companhia de agentes do serviço secreto a fim de os proteger de danos físicos. É um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Não há sucesso sem sacrifícios. Sempre que você vê sucesso, pode estar certo de que alguém fez sacrifícios para que aquilo fosse possível. E como líder, se você se sacrifica, mesmo que você não veja o sucesso, pode estar certo de que no futuro alguém se beneficiará do que você fez.